Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça do Senhor Jesus esteja contigo. Que bom que você parou mais um pouquinho para assistir esse vídeo e espero que seja bênção na sua vida, meu amado. E se esse conteúdo te abençoar, compartilhe com outros. Eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, que está começando agora, e que possa ser para honra e glória do nome do Senhor. Deixa aí o seu like se você gostou, compartilhe para que outras pessoas também recebam esse conteúdo. E antes que era limitada apenas a minha lista de transmissão, onde eu gravava ali os meus áudios. Em nome do Senhor, que possam alcançar outros corações, né? Que você possa ser um abençoador, se unindo a mim, não apenas orando por esse ministério, mas também compartilhando com outros, para que essa palavra possa motivar outras pessoas, né? A por si só estudarem. Meu objetivo é sempre esse. Não é aqui chegar e contar uma boa história. É colocar no teu coração, queridos, o desejo de também estudar por si mesmo a palavra de Deus. Porque muitas pessoas dizem que não entendem, leem e não entendem, outros dizem que, mas eu acho chato. Quero mostrar aqui que a palavra do Senhor Jesus é gostosa, ela é enriquecedora, ela é um tesouro inesgotável. Nós vamos continuar estudando o livro de Reis. Ontem nós estudamos o primeiro capítulo de 2 Reis. Antes de entrar no capítulo 2, vamos entrar já no capítulo 2, eu quero falar de um personagem especificamente. O capítulo 2 vai aparecer aqui, vai dar ênfase a um personagem muito especial, que é Eliseu. Elias ali então, se relacionando ali com Eliseu, esse que seria o seu sucessor. Mas eu te convido a voltar comigo lá no livro de 1 Reis. Nós vamos voltar agora a 1 Reis. No capítulo 19, porque eu falei do capítulo 19 lá atrás, quando, simplesmente nos meus áudios, você que está chegando aqui nos vídeos, saiba que antes dos vídeos eu gravava áudios e simplesmente mandava para minha lista de transmissão. E agora, nos vídeos aqui, nós vamos voltar um pouquinho para dar ênfase nesse personagem. No capítulo 19, no verso 19, aparece aqui o chamado de Eliseu. Elias encontrou Eliseu, filho de Safate, no campo em que estavam 12 juntas de bois arando. Eu estou lendo na Bíblia a Mensagem, essa tradução que é mais fácil de entender, mais simples, contemporânea. Eliseu conduzia uma delas, uma das juntas de boi. Elias aproximou-se e pôs sua capa sobre Eliseu. E Eliseu entendeu muito bem o que isso significava. Colocar a capa sobre alguém era passar àquela pessoa o seu legado, era um chamado para segui-lo. Eliseu abandonou os bois e saiu caminhando com Elias, mas de repente pediu: por favor, permita que eu me despeça do meu pai, da minha mãe, depois vou com você. Elias respondeu: vá, mas não se esqueça do que acabei de fazer com você, se referindo ao chamado, né? Eliseu voltou, matou os bois, com o arado transformado em lenha, cozinhou a carne, deu uma festa de despedida. Depois partiu com Elias, tornando-se seu ajudante. Eu quero parar aqui para pensar com vocês o que foi que Eliseu deixou para trás. Será que ele deixou para trás uma vida de miséria, uma vida de dificuldades, uma vida de sofrimento? Não. Essa palavra do Senhor aqui nos dá a entender que o seu pai era um fazendeiro. Seu pai era um homem de posse. Ele, como sendo seu filho, tudo aquilo seria dele. Né? Ele não deixou para trás uma vida de sofrimento. Às vezes a gente fala assim, aceita Jesus quem tem uma vida difícil, é para quem não tem esperança, é para gente pouco inteligente. Jesus é para esse tipo de gente. Não é. Ele deixou para trás bens, ele deixou para trás uma posição. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse personagem hoje. Preste bastante atenção. Vimos ali o seu chamado, quero falar um pouquinho do pai dele, da criação dele. Safate, como eu disse, era um homem rico. Eu quero ler alguns textos desse livro que tem me abençoado muito também, o livro Profetas e Reis, de Ellen White, que é uma bênção, te aconselho a ler também. Vamos extrair alguns comentários daqui que vão enriquecer o nosso estudo. O pai de Eliseu era rico fazendeiro, cuja família não tinha dobrado seus joelhos a Baal. Lembra? Todo Israel ali adorando Baal. A família dele era um desses que não haviam dobrado seus joelhos a Baal. Deus era honrado naquele lar. Na tranquilidade da vida campestre, sendo ensinado por Deus e pela natureza, e disciplinado pelo trabalho útil. E aqui eu quero dar uma ênfase toda especial. Papai e mamãe, que está me ouvindo, preste atenção. Nós, muitas vezes, queremos varrer todo o caminho à frente dos nossos filhos.
fazendo com que eles não tenham nenhum tipo de dificuldade na vida. Quantos de nós dizemos assim, menina, seu trabalho é apenas estudar. Você está aqui simplesmente para estudar, estuda, tira boas notas. Isso não é mais que obrigação dos nossos filhos, com certeza. Mas eu venho aqui, querido, te dizer que lavar uma louça não vai quebrar a mão de filho nenhum, arrumar uma casa. Aqui em casa é difícil também, viu? A coisa é difícil, mas a gente precisa colocar os nossos filhos para serem úteis. Os filhos precisam se sentir úteis. E quando eles são pequenos, eles gostam de ajudar, eles são colaboradores. Eles estão sempre com um paninho, querendo limpar também. Só que, claro, eles mais atrapalham do que ajudam. Mas se nós, como pais, impedi-los nesse momento, eles vão crescer, sabe como? Adolescentes folgados que não querem fazer absolutamente nada. E quantas famílias, queridos, os filhos são simplesmente hóspedes dentro da sua casa. Se comportam como hóspedes, querendo tudo na mão. Nós devemos lutar contra isso. Desde pequeno, claro, dando tarefas de acordo com a devida idade da criança. A criança deve sim. A criança de 2 anos já tem condições de começar a guardar os seus brinquedos, né? Tem que dar responsabilidade de acordo com a idade da criança. Mas não permitir que essa criança se torne um inútil, achando que todos ali estão para servi-lo. Não é esse o propósito do Senhor. Essa educação o ajudou a se preparar para a importante posição que mais tarde seria chamado a ocupar. Olha só que interessante, enquanto ele estava cooperando com seu pai ali no lar, ele estava aprendendo também a cooperar, sabe com quem? Com o Deus eterno. Ao ser fiel nas pequenas coisas, o Senhor estava preparando Eliseu para coisas ainda maiores. Ninguém compreende os propósitos de Deus, queridos, em sua disciplina, mas podemos estar certos de que a fidelidade nas pequenas coisas revela o que? Capacidade para assumir também no futuro grandes responsabilidades. E aqui nos diz ainda que uma pessoa pode ser ativa no serviço de Deus enquanto realiza os deveres comuns do dia a dia. Às vezes a gente pensa que só pode servir a Deus num púlpito, só pode servir a Deus se estiver lá na frente pregando ou estudando a Bíblia com alguém. Deus nos convida a sermos fiéis, sermos seus servos onde quer que estejamos. Caminhando, fazendo uma caminhada, no supermercado, seja lá onde estivermos, seja lá qual for a tua ocupação, meu amado, Deus te convida a ser leal a Ele. E aqui tem um comentário que eu acho esplêndido, olha. A mãe que educa os filhos para Cristo está trabalhando para Deus da mesma forma que o pregador no púlpito. Quantas mulheres, por escolherem, para abrirem mão da sua carreira e decidirem cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, são taxadas por outros. Como assim? Você é do lar? Como assim? Queridos, que bênção poder ficar em casa, poder cuidar dos filhos. Nem todas nós, né, como eu, por exemplo, não tem esse privilégio. Mas essa mãe, nós mães, né, quando educamos os nossos filhos, estamos fazendo aos olhos de Deus um trabalho tão importante, tão valoroso quanto um ministro no púlpito. E diz ainda que muitos sonham, né, em possuir muitos talentos. Ah, mas se eu cantasse, eu faria alguma coisa para o Senhor. Se eu soubesse pregar, se eu soubesse falar, eu sou tímido. Deus quer usar aquilo que você tem, as ferramentas que Ele te deu. Diz assim, ó, o fato de possuirmos, e muitos se gabam, né? Por outro lado, se gabam dos seus talentos e acham que por terem muitos talentos deveriam estar sendo melhor aproveitados. Se acham até mesmo injustiçados por não estar em posições melhores ou maiores. Olha o que o Senhor nos diz aqui. O fato de possuirmos talentos maravilhosos não nos capacita a prestar um serviço aceitável, mas sim o fato de cumprir os deveres diários, dando o nosso melhor, ter um coração alegre e demonstrar interesse sincero pelo bem-estar de outros. Aqui me veio à mente agora Abraão. Abraão era dono de muitas posses. Abraão foi chamado como o amigo de Deus. Ele era alguém tremendo. E ele foi muito abençoado. Certamente você sabe disso, eu também sei. Mas antes de ser abençoado, o Senhor disse a Abraão, sê tu uma bênção. Antes de buscarmos ser abençoados, devemos nos colocar à disposição do Senhor para sermos abençoadores. O chamado de Eliseu me impressiona na sua prontidão, queridos, para obedecer. Assim que o profeta coloca a capa sobre ele, ele não titubeou. Apenas pediu para despedir-se da sua família e assim foi. O arado, que era o seu instrumento de trabalho, ele queima então, deixando claro
que a sua missão era mais importante do que qualquer obra terrena que ele estava ali realizando. Olha que incrível, queridos. A que o Senhor está te chamando para abandonar no dia de hoje? Será que você tem que abandonar o seu eu, o seu egoísmo, o seu orgulho? Queime assim como Eliseu queimou o arado, deixe tudo para trás e tenha uma nova vida ao lado do Senhor. E era uma vida humilde, viu? Não pense que logo de início ele chegou lá curando, profetizando. A palavra de Deus nos diz que um dos seus trabalhos era segurar a jarra e derramar água sobre as mãos de Elias. Mas Eliseu não se incomodou. Você acha que ele falou assim, se eu soubesse que era para fazer isso, eu nem tinha aceito esse trabalho? Não, humildemente, ele ali prestava atenção em tudo. E ele estava observando e aprendendo também com Elias a ser o bom líder que ele seria no futuro. O maior desejo de Eliseu era receber uma grande porção do Espírito Santo, como Elias recebeu, sem dúvida, mas ele teve que passar por muitos estágios até chegar lá. Olha só que interessante. No início, Eliseu não recebeu uma grande missão. A Bíblia diz que ele derramava água nas mãos de Elias, como eu já disse, né? Eliseu estava disposto a fazer tudo o que o Senhor ordenasse. A cada passo, ele provava ser fiel nas pequenas coisas. E é esse o nosso chamado. Deus quer te honrar, meu amigo, meu jovem que está me ouvindo. Deus tem algo muito maior para te dar. Mas antes, Ele está perguntando para mim e a você, o que nós temos feito com o que Ele já nos deu. Deus honra os jovens ao escolhê-los para o trabalho em sua obra. E eles devem ser fiéis e obedientes e estar dispostos ao sacrifício. Se eles aceitarem a disciplina de Deus, escolhendo seus servos para serem seus conselheiros, eles se tornarão obreiros firmes e de princípios elevados, a quem Deus pode confiar maiores responsabilidades. Sejamos esses obreiros fiéis, queridos, e obedeçamos de pronto ao chamado do Senhor. Esse é o meu desejo para a minha e para a tua vida nesta manhã. Esse é o chamado que o Senhor nos faz. Assim como Eliseu, estejamos prontos a seguir o Senhor. Deus nos abençoe para tanto. Amém.